fazendo um exercício bastante interessante nos dias de hoje, que a gente só escuta falar em crise, em fechamento de operações. O Instituto de Food Service divulgou recentemente uma pesquisa mostrando que o mercado de food service cresceu, né, no último ano, apesar de alguns setores desse mercado terem tido uma retração. Mais notadamente, o mercado cresceu nas áreas mais inovadoras, quer dizer, novos conceitos, operações novas, operações locais mais ligadas, né, ao seu público, e quem sofreu um pouco mais foram as operações já estruturadas há mais tempo e de maior porte, com maior número de lojas. Aham. Quer dizer, para entender um pouco, as grandes cadeias e franchise tiveram um crescimento menor do que novos empreendedores que entraram para o mercado do food service. Seria essa a interpretação correta? Essa seria uma das interpretações possíveis, né? Como o mercado ele teve um crescimento, mas as grandes cadeias de food service e de fast food tem um menor crescimento do que foi divulgado. O que a gente imagina é que dentro do mercado existem outros setores mais dinâmicos que conseguiram crescer. A gente pode perceber isso em reportagens e em relatos que a gente tem de novos negócios no mercado, explorando novas tendências, alimentação natural, alimentação para pessoas que têm restrições alimentares, como alergias, como não podem comer glúten e coisas afins, também alimentação pronta, rotisserie. Então, acho que a gente tem que buscar esse crescimento e buscar essa explicação nesse mercado que não é um mercado tradicional. Novos negócios, novos conceitos, né? Eu acho que aí a prática, né, da consultoria do Estúdio Ino, né, do desenvolvimento de projetos físicos de food service, desenvolvimento de novos conceitos, de fato, a gente tem percebido, principalmente esses 2 últimos anos, a procura de vários empreendedores com ideias bacanas, ideias novas, buscando criar marcas próprias, criar formatos novos, né, para atender necessidades novas, né, do público consumidor. Talvez eu pudesse dar aqui 2 exemplos assim, importantes, assim, passaram nesses últimos anos aqui. A Belém, que é uma padaria especializada em produtos portugueses, né? São também jovens empreendedores, agora já com 7 lojas e partindo para uma operação de franquia. Um exemplo, um case muito recente, final do ano passado, a gente foi procurado por um jovem empreendedor com uma ideia muito legal de criar um negócio de pizza em que as pessoas, o consumidor, pudesse montar a sua própria pizza. A gente estava falando um pouco, né? A ideia não é uma ideia nova, existem outras operações de franquias, de massas e de sanduíches que utilizam essa mesma ideia, né? De que o cliente vai e monta seu próprio sanduíche, a sua própria massa. E aí ele trouxe essa ideia de criar uma marca, criar um negócio, só que para pizza, em que o consumidor pudesse montar a sua própria pizza. O negócio foi inaugurado em dezembro do ano passado, com um sucesso tremendo, num shopping center aqui na cidade de São Paulo, e agora ele já parte para a segunda loja com uma perspectiva de crescimento e de se transformar numa franquia muito grande. Talvez sejam 2 casos que reforçam esse dado que você trouxe, né? De que o mercado efetivamente cresceu, mas principalmente com novas operações, né? Outros casos que a gente tem também, assim, que podemos comentar, né? Na verdade, realmente a gente tem aí, nos últimos 2 anos uma retração em alguns segmentos. A gente na consultoria atende temos bastante restaurantes diferenciados, e uma coisa que a gente observa é que os segmentos com ticket médio muito alto sofreram muito mais do que os de ticket médio mais baixos, e que se colocam hoje para o consumidor que tenha um poder aquisitivo menor como uma possibilidade de não só
satisfazer lá a necessidade dele de se alimentar, mas também de entretenimento, né, a um custo mais baixo do que o restaurante gastronômico. E uma tendência outra que tem no mercado que são dos restaurantes que efetivamente, como uma inovação, estão diminuindo coisas que acarretam custos, né, e não agregam, né, não necessariamente tanto na experiência do cliente, e assim possibilitam uma diminuição dos preços praticados e um ticket médio um pouco mais baixo, que são o que hoje se chama de restaurante fast casual. Então a gente vê restaurantes que retiraram toalha, retiraram os materiais mais caros do seu serviço, diminuíram até o nível de serviço, fazendo um autosserviço no balcão, mas continuam lá com uma boa opção gastronômica, uma cozinha de qualidade, um produto onde o cliente continua tendo uma opção de entretenimento, mas um ticket médio mais baixo. Essas operações lá na consultoria, a gente tem visto um crescimento bastante acentuado, até acima dos 7% que a gente estou falando aí do mercado de food service, né? São operações às vezes que cresceram 15%, 20% nos últimos 2 anos e com bastante sucesso, aproveitando esse, eu digo uma conjuntura do mercado que é a recessão, mas também uma mudança do padrão desse consumidor, né? Assim, o consumidor hoje valoriza sim uma boa alimentação, valoriza a experiência gastronômica, mas existe uma relação com o consumo que é uma relação que está se transformando, né? Ele está aprendendo ou está criando uma nova escala de valor aí para avaliar a relação custo-benefício das coisas que ele consome. Perfeito. Isso explicaria por que os negócios maduros, as grandes redes, talvez não tenham crescido tanto, talvez não tenham a flexibilidade de se adequar a esse novo público, né? A gente sabe que uma transformação numa grande rede é uma coisa mais difícil, né? Assim, mudar o modelo de negócios numa rede que tem mais de 100, 150 lojas é uma coisa difícil, é cara, envolve estruturas diferentes, às vezes são franqueados que não têm poder de investimento, não são todas lojas próprias, às vezes são pessoas licenciadas, então também responder nas estruturas maiores essas mudanças rápidas do mercado é muito mais complexo do que em operações menores, né? A gente podia entender que esse crescimento do mercado e essas questões que você coloca sobre as grandes redes, ela cria uma oportunidade importante de negócios para novos empreendedores no negócio de food service. A gente talvez possa concluir por esse caminho. Acho que a gente pode concluir nesse caminho com certeza, quer dizer, e a gente vê que um começo de 2017 um pouco mais animado, com mais pessoas querendo investir, percebendo que talvez esse cenário de recessão não tenha passado, mas está se tornando um pouco menos pior, assim, e as perspectivas para frente são melhores, então a gente já sente bastante procura, né, por novos empreendimentos e novos projetos, e a gente trabalha bem nessa ponta de desenvolvimento do plano de negócio. Então, quando começa a crescer a procura por plano de negócio, quer dizer que alguma hora os investimentos vão crescer também. Muito bem.